Fuga de Zambelli acontece depois que ela arrecadou 285 mil em doações em Pix. Pedidos de ajuda financeira foram feitos pela própria deputada nas redes sociais. Carla foi condenada a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do CNJ. A fuga da deputada Carla Zambelli, anunciada em uma entrevista e confirmada pelo advogado da parlamentar na manhã desta terça, ocorreu após ela ter arrecadado cerca de 285 mil reais em doações para supostamente arcar com multas judiciais que foi condenada a pagar. Os pedidos de ajuda financeira foram feitos pela própria deputada nas redes sociais. Carla foi condenada a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. No julgamento, os ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram que Zambelli e o hacker Walter Souza Braga Neto, também condenado no caso, paguem uma indenização no valor de 2 milhões. Além disso, os magistrados estabeleceram também a perda de mandato da deputada. Após a condenação, Zambelli foi às redes sociais pedir doações. Hoje venho aqui com o coração apertado, mas com coragem para enfrentar as multas milionárias, mesmo sem ter cometido crime, por lutar pelas liberdades que acredito. Antes mesmo do fim do processo, a justiça há de exigir esse pagamento e eu não tenho como arcar sozinha com isso, escreveu Zambelli. Não está fácil a minha situação. Eu vivo com um salário de deputada que não é baixo, mas que com essa quantidade de multas fica impossível. Eu preciso levantar recursos para poder pagar as multas do TSE, para pedir tranquilamente a suspensão do meu processo. Eu quero pedir a sua ajuda, o que você puder ajudar, pediu Zambelli aos seus seguidores. Agora, após ter arrecadado 285 mil, a Zambelli, a parlamentar, saiu do Brasil. Ela disse que vai se licenciar do mandato e que não se sabe para onde foi. Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias. Eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade da Constituição e eu acho que as pessoas conhecem um pouco mais dessa possibilidade hoje em dia porque foi o Eduardo Bolsonaro que fez também, disse ela em live. Julgamento da Zambelli no Supremo. Em março, o plenário do STF formou maioria para condenar a parlamentar pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Na véspera do segundo turno de 2022, Zambelli empunhou uma arma de fogo e perseguiu um homem na região dos Jardins, em São Paulo. A pena fixada pelo relator do processo, ministro Gilmar Mendes, foi de 5 anos e 3 meses de prisão. Mesmo com maioria formada, o ministro Nunes Marques pediu mais tempo para análise do caso, adiando assim a sua conclusão. Cara de pau, essa mulher é uma cara de pau. Não pode ter dormido, hein, Gonê? Errou, hein, Gonê? Agora eu quero que você venha com cana dura para os golpistas, com apoio do Alexandre de Moraes. Vamos trazer aqui o vídeo das testemunhas passando vergonha, que esse vídeo também é importante. O DCM fez um compilado para a gente poder assistir aqui, meus caros e minhas caras. Vamos lá, queridos e queridas, vamos lá, lindos e lindas. Deixa eu deixar grandão aqui. Vamos lá, queridos. O brigadeiro Batista Júnior disse que o almirante Garnier teria colocado tropas à disposição do então presidente da República. É possível que o comandante da Marinha possa mobilizar efetivos navais por decisão unilateral? É preciso levar em conta que, na língua portuguesa, nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha, Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então, o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos.
Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha, e eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então, o senhor se comporte e responda a pergunta, simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta, sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Talvez, ministro, ele queira dizer sim ou não e fazer alguma consideração sobre esse sim ou não. Por favor, então, por favor. O ministro vai permitir que eu faça a minha apreciação? A apreciação fática é o que a testemunha faz. A testemunha não pode dar o seu valor à questão. Então, o senhor pode fazer, obviamente, tem toda a liberdade para fazer a resposta fática. Pode ou não, e por que pode ou por que não pode, já que o senhor foi ministro da Defesa. Não pode, ministro, porque qualquer estrutura de comando dentro das Forças Armadas precisa consultar toda a cadeia relacionada com ela. Cadeia de comando, se não passar por essa cadeia de transmissão, o comando, de fato, fica apenas na palavra. O que eu gostaria de saber era se o inquérito apurou junto a essa estrutura de comando, se de fato foi transmitida pelo comandante da Marinha alguma orientação. Senhor ministro, eu acho que quem faz as perguntas são o advogado e não a testemunha para o tribunal ou para o advogado. Quem quer saber alguma coisa somos nós, não o senhor. Eu também quero saber. Por que não? Obrigado. Se o senhor quer saber, depois o senhor vai ler na imprensa. O brigadeiro Batista Júnior também falou, eu não recordo exatamente. Ele foi contrário a qualquer coisa naquele momento. E como fui muito enfático no que eu falei, que eu me lembre, o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado e o almirante Garnier tomou uma postura dele, eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, o senhor me desculpe. Doutor Paulo, por favor, eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. É isso aí. Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente, está preparado para lidar sobre tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Então, eu gostaria, novamente, de advertir do artigo 342 e retorno a palavra ao Procurador-Geral da República. Questão de ordem, excelência, sobre a pergunta. Pois não, doutor Demóstenes. Senhor ministro, veja bem... Qual a questão de ordem, de fato? A questão de ordem é a seguinte. A reunião na qual Almir Garnier teria supostamente se colocado à disposição do presidente da República não integra o objeto da presente ação penal. No dia 7... Doutor, isso não é questão de ordem. No seu momento de indagar... De ordem. No momento de indagar, Vossa Excelência vai poder indagar. Por favor, a palavra ao Procurador-Geral da República. Excelência, eu posso pedindo pelo bom funcionamento aqui do depoimento? Por favor, doutor.
é que, como tem algumas questões no depoimento aí de mais de 15 páginas, se porventura vier com algumas questões, abre aspas, né, de... Vamos, gente, vamos fechar os Se superchats. puder transmitir aqui, colocar aqui na tela, porque como é prova dos autos... Doutor, eu não acredito, eu não posso acreditar que Vossa Senhoria não tenha conversado com seu cliente antes e pedido para ele ler o depoimento que ele fez na polícia. Não seria crível isso. Então, aqui, se as defesas e a Procuradoria-Geral quiserem ler trechos, não há nenhum problema. Agora, não será colocado na tela. Por favor, Procurador-Geral, continue. Alguns desses encontros com o então presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Sérgio, foi aventada a possibilidade da prisão de autoridades públicas? Pois, senhor. Do ministro Alexandre de Moraes. E havia se explicava... Isso era no brainstorm das reuniões, isso aconteceu. E eu lembro bem que nisso daí houve a seguinte discussão: vai prender o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm buscando uma solução que já estava no campo do desconforto. Pelo menos para mim está. Gente, DCM traz aí a melhor seleção para que vocês não percam absolutamente nada a respeito do que está rolando, meus queridos e queridas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.